claro. Olha, eu tenho aqui outra pergunta para ti, Pedro. Que Claro, é. força. Está aqui uma questão. Epá, eu se calhar vou reformular um bocadinho isto, mas se tivesses que classificar as empresas portuguesas, não só da IT, em relação a cybersecurity, como é que tu classificarias? Aqui eu acho que a questão era. Quanto é que tu achas que as empresas estão neste momento preocupadas com esta questão de cibersegurança? Portanto, tu Eh, achas que há aqui que a maior parte das empresas, principalmente da IT, já estão por dentro destas técnicas que devem utilizar para se prevenirem de determinados, sei lá, determinados ataques. Se calhar não estou a usar os melhores termos porque também não é a minha área, mas eu acho que tu percebes aquilo que eu te quero perguntar, não é? claro que sim. Esta pergunta é complexa, diria eu. Ou a pergunta não é complexa, a resposta é que é porque eu também não é o meu lugar, e é uma responsabilidade, acima de tudo, estabelecer esse tipo de considerações, pelo menos vinda de um profissional de cibersegurança. Isto é, um, existe eu posso dizer com certeza que existe uma preocupação crescente com a cibersegurança em território nacional, assim como no Uhum. mundo inteiro. Isto é uma preocupação crescente. Naturalmente, as coisas não estão nem de perto nem de longe, e aqui arrisco a dizer, não estão preocupantemente perto daquilo que deveriam estar. Eu Ok. vou ser Percebo. propositadamente vago na minha resposta. Sim, sim, sim. Existe uma preocupação crescente das empresas portuguesas, e não só, mas no nosso território, em relação a estes temas da cibersegurança. Isto acontece devido também, por várias razões. A primeira é a ideia, e isto é verdade, que o número de ataques e de incidentes relacionados com cibersegurança estão a crescer muito. Estão a Uhum. crescer não só a nível de frequência entre ataques, mas também no tipo de alvos que esses mesmos ataques, onde esses ataques acontecem. Isto é, existe neste momento um autêntico flagelo, que não sei se é do conhecimento comum, uh, no sentido em que estes ataques que outrora eram perfeitamente direcionados a empresas grandes, digamos assim, ou de média Uhum. dimensão, ou até pequenas com faturações relevantes e com uma exposição grande, hoje em dia, isto desculpem, Não, está à vontade, Pedro, pelo amor de Deus. hoje em dia isto acontece às empresas pequenas e empresas familiares. Isto é, o espectro aumentou de tal forma que o vosso amigo ou familiar que tem um negócio de venda de sapatos online, seja o que for, que tem um websitezinho, pode ser vítima de ransomware. Algo que antes era associado apenas a uma empresa de uma certa dimensão ou com uma certa pegada digital, se assim quiserem, hoje em dia acontece de forma transversal. Isto é um flagelo na perspectiva em que muitas destas empresas familiares não têm nem sequer dinheiro, nem conhecimento, nem meios de recuperar de um tipo de ataque deste género. Isto é muito comum nos Estados Unidos da América e está a chegar à Europa. Inclusive, nos Ok. Estados Unidos já existem organizações pro bono, comunitárias de profissionais de cibersegurança, que dão este apoio a estas empresas familiares por causa disto. Portanto, frequência na dimensão dos ataques, na frequência de ataques aumentou, aumentaram os tipos de ataques, as consequências dos ataques também aumentaram e a transversalidade dos alvos também aumentou. Isto faz com que exista uma preocupação emergente em território nacional daquilo que é a cibersegurança, acompanhando ainda de outros fatores, que são os fatores legais. Recentemente saiu um decreto-lei que, salvo erro, é o 65 de 2021, talvez, não quero dizer o erro, mas é por aqui. Quem me quiser corrigir esteja à vontade. Que obriga até as empresas, onde as empresas vão ser progressivamente, enfim, não gosto de usar a palavra obrigado, mas vão ser auditadas no sentido em que têm que ter uma série de preocupações legais relacionadas com a cibersegurança, entre outras coisas, testes de penetração feitos com uma regularidade Claro. definida. Portanto, isto para vos dizer que, acompanhando
esta ideia que nós já falámos destes ataques crescentes e da frequência tem também esta questão da obrigatoriedades legais e de legislações e de certificações da indústria também. Legislações e regulamentações, como é o caso do GDPR, não é? No caso da indústria de pagamentos eletrónicos, PCI DSS, no caso de empresas relacionadas na área médica, IPA Compliance. Enfim, existe aqui todo um âmbito que faz com que esta preocupação seja crescente. Portanto, esta conversa toda para dizer as empresas em Portugal e no mundo inteiro não estão nem de perto nem de longe com a postura adequada. No entanto, existe sim uma preocupação crescente que é tangível com este tema. Isto, eu estou a dizer isto, quero deixar Portanto, aqui uma mensagem exato. positiva, não é? Não, eu percebo. Tu sentes que achas que isto, obviamente, que é a tua opinião, não é? Opá, eu sei que é uma pergunta difícil de responder, mas tu sentes que as empresas começam a estar sensibilizadas para os cuidados que devem ter, não é? Em relação a isto de cybersecurity. Mas é algo que deve continuar a preocupar e devemos continuar a trabalhar neste sentido, não é? Acho que é um bocado a Cada vez conclusão mais. que se consegue tirar Sim, daqui, não é? esse, esse continuar a trabalhar que tu disseste bem, muitas vezes se traduz em começar a trabalhar também. Portanto, começar a trabalhar e começar a ligar a esta área de uma forma muito séria. Porque existe também aqui outra coisa, malta. A cibersegurança tem uma coisa tramada. Só se nota quando o teu trabalho, enquanto profissional de cibersegurança, só é notado quando falha. Reparem nisto. Isso. Só é notado quando falha. E precisa de haver um conhecimento muito robusto sobre aquilo que é segurança e o trabalho que a segurança leva e que é preciso fazer para não cairmos nesta ideia de epá, falhou, então isto não está a resultar. Portanto, o que eu quero dizer é que existe um ponto de educação que tem que se chegar. Mas, ao mesmo tempo, este ponto de educação de empresas e de privados e nosso, do cotidiano, não é culpa das empresas, em último caso, nem é culpa das pessoas. Portanto, nós não fazemos aquilo que é o chamado, usando o termo anglo-saxónico, victim blaming. Antes, pelo contrário. Porque, reparem, durante muito tempo, aquilo que aconteceu foi, está aqui a internet, é uma coisa boa, isto agora é para usar, malta. Isto é fácil de usar, usem a internet à vontade. Força aí, passar tudo para digital, não é? E, de repente, estão a dizer ao meu avô, então, mas afinal isto é mau? Então, mas afinal isto faz mal? Não sei se me posso entender, não é? Exatamente, Portanto, afinal isto tem coisas negativas, opá. então, Claro. afinal, isto é mau. E as empresas fizeram o mesmo. Então, agora vamos pôr tudo digital. Sim, senhor, acabou-se o papel e vendo mais online. Então, mas agora estamos a dizer que isto faz mal. Então, agora estou a dizer que isto é. Percebo Então, perfeitamente onde existe queres chegar. todo um trabalho que tem que ser feito e algum que tem que ser desfeito acerca da maneira como foi vendida esta noção do mundo digital, se assim quiser. Boa, boa, ótima resposta. Muito obrigado, Pedro. Olha, Obrigado. está aqui uma questão que eu Sim. acho que é muito interessante, principalmente para a malta que vem aqui diariamente fazer-me perguntas sobre cybersecurity. E a pergunta é aí do nosso moderador. Como é que seria um roadmap para alguém que quer começar a seguir uma carreira de cybersecurity? Eu acho que é uma pergunta muito, muito interessante porque temos aqui tanta malta que ouve falar deste tema me pergunta assim: pá, olha, eu acabei agora a minha licenciatura e gostava de voltar para esta área, para onde é que vou começar? Portanto, era para saber se tu tens conhecimento de algum roadmap assim conhecido que possamos partilhar aqui com a malta de cybersecurity, ou se podes dar assim algum input sobre algum conselho que tu queiras dar aqui à malta que quer começar a trabalhar com cybersecurity. Claro, aliás, isso é uma excelente questão, essa é muito popular também, a ideia dos roadmaps para a área de cyber. No fundo, eu penso que primeiro, a primeira coisa é nós definirmos a área de cibersegurança. O que é que quer dizer cibersegurança? Quando nós falamos em cibersegurança, nós não estamos a referir-nos a uma profissão. Em bom rigor, cibersegurança é um umbrella term, não é? Um termo muito abrangente para uma série de profissões dentro do IT. Existem programadores em cibersegurança, existem, portanto, os developers que desenvolvem todas estas ferramentas, temos a parte mais administrativa da criação de policies
a parte daquilo que nós chamamos o governo, risco e conformidade, portanto, todos estes decretos-leis, eu já vi aqui que estava correto, Estavas obrigado. correto no decreto-lei, Afinal, tem o HRA que afinal disse que estavas correto. estão aqui, senhor, se eu errasse esta, o senhor da minha empresa despedia-me amanhã. Ainda bem. No entanto, existe toda esta parte legal que é relacionada com cibersegurança, existe a parte que são, se calhar, aquelas que são mais faladas ou mais fascinantes, que já estou a ver aqui alguém dizer, defesa, ataque, arquitetura, exatamente, existe a parte que nós consideramos que é uma das minhas especialidades, que é a parte da segurança ofensiva. Existe a parte de segurança, se quiserem, defensiva. Nós temos que, no final do dia, toda a segurança defensiva, mas existe também a parte de resposta de incidente, portanto, que compreende também ela várias profissões. Uma equipa de resposta de incidente pode ser desde um engenheiro de redes que é responsável por ter os processos corretos até a rede recuperar o mais rapidamente possível depois do ataque, até à própria equipa de marketing que é especialista na maneira como vai comunicar o incidente à comunicação social de modo a mitigar os danos reputacionais para a empresa. Existe a parte forense, a parte de reconstituição e de obtenção de prova de eventos relacionados com a cibersegurança. Isto para cibersegurança, sistemas industriais, análise de malware, isto uma confusão de coisas. Daí, isto só para ilustrar a tal necessidade e essa pergunta dos roadmaps. Eu dir-vos-ia uma coisa, em relação a roadmaps, posso partilhar aqui a minha opinião em relação a diversas áreas dentro da cibersegurança. A primeira coisa que eu faria, isto para quem não sabe, só conhece o nome de cibersegurança e está ali com algum fascínio com isto, é procurem vídeos no YouTube sobre o que é cibersegurança e quais as profissões que existem relacionadas com a cibersegurança. É isto para quem não sabe nada. A partir daí, procurem workshops relacionados de exposição de conteúdos e de esclarecimento de cibersegurança. Estes workshops ou formações podem ser presenciais, online, em todas as plataformas que por aí andam, servem não só para terem um entendimento mais a sério daquilo que é a cibersegurança, mas até já começarem a ter um treino daquilo que nós chamamos de awareness training dentro de cybersecurity e conseguem já incorporar aqui uma série de práticas corretas de cibersegurança. Isto para quem é absolutamente alheio ao tema. Quem já ouvi as palavras de Red Team, Pentest e tal, quem já sabe, faz uma ideia do que é cibersegurança e quer mudar de carreira ou quer aprofundar mais conhecimentos, independentemente deste panóplia de profissões na área, há uma coisa que eu acredito piamente, eu e muitos dos meus colegas acreditam piamente, que é comum a todas elas, que é networking. Começar por um módulo de networking é fundamental. Entendimento da maneira como as redes funcionam. Hoje em dia, virtualmente, todos os dispositivos que nós usamos estão conectados em algum tipo de redes. É muito importante sabermos como é que elas funcionam, como é que elas operam. Conhecimento de redes, até há aqui um meme muito engraçado sobre isto. Vou ver se eu encontro enquanto falo, mas independentemente da área que vocês queiram, que acham que é por aí, networking deve ser sempre o primeiro passo. A partir daí, aprender como funcionam sistemas operativos. Não estou só a falar de Linux, mas também Windows. A maior parte dos sistemas que nós protegemos de empresas têm como base algum tipo de software da Microsoft. E se forem empresas grandes, as redes estão juntas num domínio, não é? Esse domínio normalmente está sob a forma de Active Directory. E, portanto, Linux e Windows, aquilo que são os sistemas operativos, estou a dizer isto não na perspectiva de saber usar e abrir as janelas, os diretórios e tudo mais, mas saber de facto como é que os sistemas operativos funcionam. Okay? Portanto, no caso já estou a ver dizer o Machado que diz mesmo Linux a nível de kernel. Sim, em bom rigor, o Linux, quando nós falamos em Linux, nós estamos a referir-nos a um kernel. Né? É o kernel Linux que tem várias distribuições comerciais. Portanto, o kernel Linux, sim, é fundamental, vai ser o vosso amigo no dia-a-dia, seja qual for a área de cibersegurança onde vocês estejam. No entanto, o Windows é muito importante por esta razão que eu acabei de mencionar. A maior parte das empresas tem como base algum tipo de sistemas Microsoft e de redes
baseados em Microsoft. Portanto, este conhecimento de sistemas operativos de networking vai ser a base que sustenta esse roadmap que aí vem. Se vocês tiverem o conhecimento de networking bem sólido, vão perder tempo, sanidade e acelerar o vosso processo de aprendizagem, seja qual for a área de cybersecurity. Isto falando de experiência própria, malta. Portanto, começar networking, sistemas operativos, depois se quiserem passo-vos uns recursos, se falarmos aqui do Hack the Box, posso passar-vos uns recursos nesse sentido. Vamos chegar lá. Sim. Vamos a isso. Portanto, networking com fratura, sistemas operativos, Linux, Windows. A partir daí, dir-vos-ia para começar a estudar aquilo que são os fundamentos de facto da cibersegurança. Aquela coisa que nós já falámos hoje, que é a tríade da confidencialidade, integridade e disponibilidade, a CIA Triad. A partir daqui, sim, começar a fazer o entendimento daquilo que é cibersegurança. Com outra coisa antes sequer de pensar na especialização. Arriscava, isto é polémico, eu vou dizer, mas eu arriscava perceber como as aplicações web funcionam. Perceber web a sério.